A paz, povo de Deus, a paz de Jesus. Aqui quem fala é a missionária Catiana. Em nome do Senhor Jesus, vim trazer uma palavra nessa manhã. Irmãos, estou aqui enroladinha num cobertor porque tá frio. Estou aqui sentada no chão. Vim trazer uma palavra em nome de Jesus para cada vida nessa manhã, amém? Que diz lá em Gálatas, capítulo 5, verso 16, que diz assim, ó. Por isso digo, vivo pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito e o espírito o que é contrário da carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo espírito, não estão debaixo da lei. Amém, povo de Deus? Que fala assim: ora, as obras da carne são manifestas imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, iras, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes. Já os adverti aqueles que praticam essas coisas e não herdarão o reino de Deus. Então aqui Deus já está falando, né? Aqui o Senhor já está falando as obras da carne. Quem pratica, quem está na presença de Deus, que gosta de praticar, mesmo estando na presença de Deus, mas gosta de praticar as obras da carne, não vai entrar no reino de Deus, não vão entrar. Não herderão o reino de Deus, não herderão o reino dos céus. Porque quando a gente está na presença de Deus e a gente deixa de praticar as obras do Espírito Santo para praticar as obras da carne, isso não agrada a Deus. E aqui o Senhor já está falando, ora, as obras da carne são a manifestas imoralidade sexual, pessoas que praticam coisas, sabe, sobre parte sexual, impureza, pessoas que às vezes têm um coração impuro, que tem maldade, pessoas que são libertinagem, idolatria, pessoas que são idólatras, pessoas que gostam de ir para feitiçaria, que gostam de fazer feitiçaria para os outros, que gostam de praticar feitiçaria, gostam de praticar essas coisas que não agradam a Deus. Ódio, pessoas que estão servindo a Deus, mas têm um coração cheio de ódio. Pessoas que estão na presença de Deus, mas odeiam o teu próximo, odeia o irmão, odeia a fulano, odeia ciclano. Vive com ódio no coração. Deus não se agrada disso, isso são obras da carne. Discórdia, pessoas que gostam, que provocam discórdia entre os irmãos, entre família. Pessoas que gostam de fazer discórdia, pessoas que são fofoqueiras, pessoas que gostam de fazer intriga, pessoas que gostam de botar um contra o outro, com fofoca, com calúnia, com mentiras. Pessoas que gostam de ver pessoas se brigando, sabe? Falando mal das pessoas, falando mal daquela pessoa para outra, para provocar discórdia. Isso Deus não se agrada. E já está dizendo aqui, não sou eu que estou falando, irmãos, mas é a palavra de Deus que está falando. Ciúmes, pessoas que são ciumentas, Deus não se agrada disso. Pessoas que têm ciúme. Eu tenho ciúme de fulana com ciclana, eu tenho ciúme de tal coisa, eu tenho ciúme porque aquela pessoa tem tal coisa, eu tenho ciúme da que ela tem, eu tenho ciúme do casamento dela. Isso não agrada a Deus. Ira, principalmente ira no coração. Deus não se agrada disso também, irmãos, porque isso são obras da tua carne. Tu ter ira no teu coração, tu se irar por pouca coisa, tu ficar irada, tu ficar, sabe, tu ter ira daquela pessoa, tu tá dentro da tua casa, tu ter ira no teu coração, tu ficar irada por pouca coisa, tu ficar irada por, sabe, com coisas que não agradam a Deus. Então a ira no coração, quando a gente fica irada com alguma coisa, isso não agrada a Deus. Porque o Espírito Santo não é de ira. E diz aqui, ó, egoísmo, a pessoa ter o egoísmo, ser egoísta, sabe? Pessoas que gostam de ser egoísta com as outras pessoas, gostam de ser estúpidas, gostam de ser egoísta com as pessoas, gostam de, sabe, de maltratar as pessoas. Isso Deus não sagrada.
facções, inveja, embriaguez e orgias. Então, tudo isso, irmãos, isso não agrada a Deus, porque isso são obras da carne. E quando a gente está na presença de Deus, a gente não tem que praticar as obras da carne, a gente tem que praticar as obras do Espírito Santo. E agora Deus vai falar os frutos do Espírito Santo. Olha o que é quando a gente tem o fruto do Espírito Santo. Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência. O fruto do Espírito Santo é tu ter amor ao próximo, tu amar as pessoas, tu amar as pessoas, tu ter amor pro teu próximo, tu ter amor para aquela pessoa, tu ajudar com amor, tu ajudar aquela pessoa. Isso são fruto do Espírito Santo. Tu ter paz dentro de ti. Quem tem o fruto do Espírito Santo, quem tem o Espírito Santo tem paz dentro do coração. A gente não vive atribulada, a gente não vive agoniada, a gente não vive, sabe, a alma toda perturbada. A gente tem paz dentro do nosso ser. Quando a gente tem o Espírito Santo, nós temos paz dentro do nosso coração. Nós temos paz, nós temos alegria. E aqui diz assim, ó, paciência. Porque quem tem o Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo, tem paciência com as coisas. Tu é uma pessoa paciente no Senhor. Porque quando a gente tá na presença de Deus e tu não é paciente, tu diz assim, eu não tenho paciência com nada. Ah, é porque aquela pessoa me tira a paciência, porque aquela pessoa faz isso. Ah, porque eu não tenho paciência mesmo, eu chuto o pau da barraca, eu faço isso, eu faço aquilo. Então tu não tem o Espírito Santo. Tu tá fazendo a obra da tua carne e não a do Espírito. Porque quem tem o Espírito Santo tem paciência no Senhor, sabe esperar, tem paciência com tudo. Tu não é uma pessoa explosiva, tu não é uma pessoa que vai lá e já tira satisfação, tu não é uma pessoa que vai lá e tu mete a boca em fulano, tu não é a pessoa que vai lá e mete a boca no ciclano, não. E quando tu vai falar alguma coisa, ainda tu sabe falar com sabedoria, tu vai falar com sabedoria, com ordem e decência, tu vai saber falar, tu vai saber se expressar, tu vai saber falar tudo com moderação ao Espírito Santo. Então nós temos que ter paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Então nós temos que ter bondade no nosso coração. Muitas vezes tem pessoas que estão na presença de Deus, mas não tem a bondade no coração. Só tem coisa ruim no coração. Só quer ver a pessoa na ruína. Quando a gente tem o Espírito Santo, a gente tem que ter felicidade e tem que ter a bondade no coração. Nós temos que ter a bondade. E tem pessoas que não têm bondade no coração. Tem pessoas que só querem ver a nossa ruína, pessoas que desejam o nosso mal, pessoas que não são boas, pessoas que não têm um pingo de bondade, não tem um pingo de bondade no coração, só tem maldade no coração. Fazem o mal e não estão nem aí, não querem nem saber se vai te prejudicar, se não vai, se vai te machucar, não vai, porque eles não têm um pingo de bondade no coração. Isso. E quem tem o Espírito Santo tem a bondade. Tu ser uma pessoa boa com os outros. Tu ser uma pessoa que tu é boa com as pessoas. Tu fazer as coisas para a pessoa com a bondade do coração de Deus. E aqui diz mais... E tu ter fidelidade, nós temos que ser fiel a Deus. E ser fiel tudo naquilo que nós fizemos a Deus. Nós temos que ter fidelidade. Quando a gente tem o Espírito Santo, a gente tem que ser fiel em tudo que a gente faz perante ao Senhor. Nós temos que ser fiel nos dízimos, nas ofertas. Nós temos que ser fiel naquilo que nós fizemos para Deus. Nós temos que ser fiel em tudo que nós vamos fazer para Deus. Nós temos que ter fidelidade no Senhor. Mansidão, nós temos que ter mansidão do Espírito Santo, mansidão de Deus na nossa vida, o domínio próprio contra essas coisas. Então, irmãos, quando a gente tem o Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo, a gente tem o domínio próprio. A gente tem o domínio próprio contra essas coisas que são obras da carne. Quando a gente tem o domínio próprio, a gente não é uma pessoa desequilibrada. A gente não perde o controle. Pode fazer o que quiser, mas tu não vai perder o controle da tua situação, tu não vai perder o controle do teu problema, tu não vai perder o controle das coisas que estão acontecendo sobre a tua vida. Tu não vai ser uma pessoa desequilibrada. Porque quando a gente tem o Espírito Santo, a gente não perde o equilíbrio. Pode fazer o que quiser fazer, mas tu vai ter o equilíbrio, tu vai ter sabedoria, tu vai ter a inteligência de Deus. Tu vai ter o equilíbrio de poder resolver aquilo ali que está acontecendo.
Porque quando a gente não tem o equilíbrio de Deus, a gente é uma pessoa desequilibrada. Quando a gente tá na nossa carne, a gente faz a obra da nossa carne, a gente é uma pessoa toda desequilibrada. Falou uma coisa, a gente já vai lá, a gente já perde o controle, a gente já perde o equilíbrio, a gente já perde o rumo da nossa vida, a gente já faz, como dizem, enfia o pé pelas mãos. Mas quando a gente tem o domínio do Espírito Santo, quando nós temos o fruto do Espírito Santo, nós somos umas pessoas que temos o nosso próprio domínio, porque é Deus que coloca o próprio domínio. Nós não somos umas pessoas desequilibradas na presença de Deus. Quando a gente não tem o próprio domínio, a gente é uma pessoa toda desequilibrada. A gente faz coisas que não agrada a Deus. A gente perde o equilíbrio com pouca coisa. A gente perde o equilíbrio dentro da nossa casa. A gente perde o equilíbrio diante de um problema que vem. A gente já se apavora, a gente já faz um alvoroço, a gente já fica toda desequilibrada. Isso são obras da carne. Mas quando a gente tem o Espírito Santo, a gente tem o próprio domínio do Espírito Santo. É Deus que nos conduz. É o próprio Espírito Santo que dá o domínio para nossa alma. Quando chega um problema, a gente sabe resolver aquele problema com domínio. A gente sabe resolver os problemas com domínio. Por quê? Porque nós temos o próprio domínio do Espírito Santo que é dentro de nós. Então isso, irmãos, isso são os frutos do Espírito Santo nessa manhã. Mas muitas pessoas estão na presença de Deus, mas são todas desequilibradas. Muitas pessoas estão na presença de Deus, mas têm ódio no coração, odeia o próximo, odeia fulano, odeia Bertano, odeia ciclano, não gosta de ninguém. Quem tem o Espírito Santo? Quem tem o Espírito Santo? A gente não vai viver pelas obras da carne. Mas às vezes está na presença de Deus, mas não vive pela obra do Espírito Santo, mas vive pela obra da carne. Eu sou evangélica, eu sou de Deus, eu sirvo a Deus, eu participo da Santa Ceia. Mas será que você faz a obra da tua carne ou tu tem o fruto do Espírito Santo? Porque não adianta você ser evangélica e ir para a igreja todos os dias e você ser uma pessoa desequilibrada. Você ter um coração cheio de ódio, você não perdoar, você não liberar perdão para ninguém, você fazer tudo errado e achar que está fazendo certo. Essas coisas, quem faz esse tipo de coisa, não entra no reino de Deus. Não herderão o reino de Deus. Porque isso não agrada a Deus. E a nossa carne e o nosso espírito, ele fica em conflitos. Ele fica uma briga entre a carne e entre o espírito. Porque o nosso espírito quer as coisas de Deus e a nossa carne ela quer as coisas do mundo. Então nós temos que lutar contra isso. E sabe como é que nós vamos lutar contra isso? É orando, é jejuando, é buscando, é se consagrando, se separando das coisas do pecado, se afastando das coisas do pecado, aquilo que contamina a nossa carne. É se afastando de coisas se afastando de fofoca, se afastando daquilo que faz nós pecar. Nós temos que se afastar do pecado. Daquilo que pode contaminar a nossa carne. E a nossa carne, ela deseja tudo que não presta. A nossa carne. A nossa carne, ela deseja odiar, ela deseja pecar, ela deseja maltratar, ela deseja se irar, ela deseja perder o domínio próprio. A nossa carne, ela é toda desequilibrada. Mas a gente tem que perseverar, buscar a presença de Deus. Quando a gente tem a presença de Deus, quando a gente tem o Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo, tu tem bondade, tu tem amor, tu ama o teu próximo, tu ajuda, tu tem bondade no teu coração, tu ajuda o teu próximo, tu ajuda pessoas que necessitam, pessoas que precisam da tua ajuda, tu tá sempre ali do lado ajudando, tu tá ali sempre disponível ajudando, tu quer o bem daquela pessoa, por mais que as pessoas não te contribuem, mas tu vai amar ela do mesmo jeito, do jeito que ela é. Irmã, mas tem pessoas que faz mal para mim. Tu não precisa conviver do lado dela. Mas ore pela vida dela, para que Deus venha libertar ela daquilo ali. Pede para Deus colocar arrependimento no coração daquela pessoa quando ela te faz mal, para ela se arrepender do pecado dela. Que Deus possa fazer ela se corrigir do seu pecado. Tem gente que diz assim, tem pessoas que dizem assim, tu tem que amar o teu próximo como a ti mesmo, como a palavra diz. Nós temos que amar o nosso próximo, nós temos que ter o amor. Só que o nosso amor não precisa nós estar convivendo junto. Não precisa nós estar ali convivendo 24 horas junto com a pessoa. Demonstra o teu amor orando para aquela pessoa, demonstra o teu amor ajudando aquela pessoa quando ela precisa, quando ela necessita.
Só que tem pessoas que às vezes mistura, confunde as coisas. Nós somos servas de Deus. Tem gente que diz, mas fulana de tal não conversa comigo, não conversa com o Bertano, não conversa com o ciclano. Mas será que você parou para analisar o que aconteceu? Às vezes tem pessoas que a gente precisa se afastar só. Mas você continua amando ela do jeito que ela é. Se ela é cheia de demônios, se ela é pecadora, se ela não é, você continua amando ela do mesmo modo. Você continua tendo o amor de Cristo pela vida dela. E sabe o que você faz? Ore. Irmã, a fulana não conversa mais comigo, a fulana não tá mais, não age mais comigo, não faz mais nada. Ore para essa alma. Ore pela essa vida. Ore. Tudo que acontece de mal na sua vida, ore, bote na mão do Senhor, porque Deus sabe quem é certo, quem não é. Irmã, eu tô sendo julgada por fulana, por Bertana, por ciclana. Ore. Eu só digo uma coisa. Só fique no silêncio e ore para essas vidas. Ore para essas almas se arrepender. Pede para Deus libertar. Pede para Deus dar um coração novo. Pede para Deus colocar o arrependimento no coração dessas pessoas. Porque elas não sabem nem o que elas dizem, nem o que elas fazem. Tem hora que não é fácil. Tem hora que a gente diz assim, meu Deus, por que a gente tem que passar por isso? Tem hora que a gente diz assim, chega, Senhor, eu tô cansada de tudo, eu tô cansada daquilo, eu tô cansada daquilo. Mas isso nós temos que orar ao Senhor e pedir força para Deus, para nós continuar na caminhada e para nós estar orando por essas almas. Porque é só orando que a gente vence. A gente não vai vencer lá batendo boca com a pessoa, xingando a pessoa. Isso não... Tu tem que ser verdadeira com o Senhor. Porque a palavra de Deus, ela nos ensina, é sim, sim, não, não. Nós temos que ser verdadeira com as pessoas. Por mais que as pessoas olhem para ti e te achem que tu é isso, que tu é aquilo, que tu é aquilo outro, não importa. O importante é que tu és verdadeira perante o Senhor. E quando é para te dizer não, é não e deu, porque a palavra diz isso. Não tem esse negócio, quando a gente está na presença de Deus, não tem esse negócio de assim, não sei, mesmo tu sabendo que as coisas estão erradas e tu aceitar o erro. Quando é não, e quando é sim, é sim. Não tem esse negócio de eu juro por isso, eu juro por aquilo, porque jurar na palavra do Senhor, isso não existe. Com o Senhor é sim, sim, não, não. Goste quem gostar, amém. Se gostou, gostou. Se não gostou do teu não, tu não está aqui para agradar a homens, nós estamos aqui para agradar a Deus. E se as pessoas elas não reconhecem, elas não sabem, elas têm que ler mais a palavra de Deus para poder entender quando a gente está na presença de Deus, o que é para fazer o que é certo e o que é errado. Então, irmãos, nós temos que estar sempre buscando em oração, em perseverança. Nós temos que ter um coração limpo perante o Senhor. Se você faz algo de errado, se arrepende. Não deixa o orgulho tomar conta do teu coração. Se arrepende do teu pecado, peça perdão. Por mais que tu não faça nada para a pessoa, por mais que tu não fez nada, tu vai dizer assim, mas eu não fiz nada, irmã. Peça perdão. Peça perdão. Faz a sua parte com Deus. Demonstra o teu amor. Ama o teu próximo. Não seja aquela pessoa que está na presença de Deus e está sempre assim, eu não gosto de fulano, aquela pessoa não desceu para mim, eu não gosto daquele jeito daquela pessoa. Quem somos nós para dizer isso? Então Jesus também tem motivo para não gostar de nós, que nós somos uns pecadores, uns miseráveis perante o Senhor. Porque nós não somos mais do que ninguém. Mas tem muitas pessoas que estão na presença de Deus, mas o orgulho, a soberba, a ignorância sobe para a cabeça. Sabe que faz coisa errada, mas não são capazes de se admitir que faz coisa errada. Não são capazes de se arrepender e pedir perdão para quem eles machucam, para quem eles ofendem. Isso Deus não sagrada, isso não vai herdar no reino do céu. Acho que estão na presença de Deus e estão fazendo tudo certo, mas não estão fazendo. Porque a palavra aqui já está dizendo. As obras da carne, o que traz danos da obra da carne para a nossa vida. E quando nós temos fruto do Espírito Santo, nós temos amor, nós amamos o nosso próximo, nós amamos o nosso adversário, nós amamos os nossos inimigos, nós amamos. Só que tem muita gente que acha, a Bíblia diz, tem muita gente que por nós amar, nós temos que estar convivendo ali 24 horas com eles. Não. Nosso amor pelas almas, amor pelo teu próximo, é da tua atitude, da forma que tu trata. Se tu trata mal ou se tu não trata mal.
Eu vou dizer uma coisa aqui para os irmãos que muitas pessoas me julgam, muitas pessoas me criticam, muitas pessoas dizem que tipo de irmã que eu sou, mas irmã, eu faço tudo como a palavra diz, sabe? Tem tipo de pessoas que não é fácil de a gente lidar, não é fácil. E Deus, ele vai ver que quando aquelas pessoas fazem mal a ti, Deus não vai querer que aquelas pessoas fiquem perto de ti. Porque Deus não quer ver a gente sofrendo, Deus não quer ver a gente triste, Deus não quer ver tu sendo machucada, magoada. E tem pessoas que às vezes não entendem o lado da gente. Tem tipo de pessoas que tu é obrigado a se afastar. O próprio Deus às vezes pede pra gente se afastar e só orar para aquela alma. Porque tem tipo de pessoas que não tem condições de tu estar perto. Tem tipo de pessoas que não tem condições de tu conviver com elas. Mas não é porque tu não convive com elas, não é, às vezes não é porque tu conversa com ela que tu não ama ela. E tem pessoas que confundem isso. Nós temos que amar orando, jejuando para aquela alma, para se converter um dia, para que ela possa se libertar daquele mal dela. Como é que tu vai conviver com uma pessoa que ela é fofoqueira? Como é que tu vai viver com uma pessoa do teu lado, ela sendo fofoqueira, ela te apunhalando pelas costas, ela sendo falsa contigo, ela sendo uma pessoa mentirosa, querendo o teu mal, invejando tudo que tu tem. Vocês acham que Deus vai se agradar disso? Tu andar com uma pessoa assim? Não. E como tu sabe que aquilo ali te faz mal e Deus sabe que te faz mal, tu tem que se distanciar. Mas não odiar ela. Tu vai distanciar dela, mas não que tu vai odiar ela. Não que tu vai ter raiva dela, não que tu vai querer o mal dela. Tu vai orar para aquela alma ali se converter um dia. Tu vai orar. Porque tem certas coisas que se a gente não tiver no espírito, aquela própria pessoa que anda contigo e é dessa forma como eu falei, ela pode te levar ao pecado. Ela pode fazer tu pecar com fofoca, com calúnia, com mentira. Então a gente tem que ter maior sabedoria, maior discernimento do Espírito Santo. E tem pessoas que não entendem. Essas pessoas que não entendem, elas não têm nenhum pingo de sabedoria de Deus e não entendem a palavra. E quando a gente é para falar as coisas certas, Deus ele dá sabedoria e autoridade para nós falar com sabedoria e discernimento espiritual. Não é porque a gente serve a Deus que a gente tem que aceitar tudo que o diabo faz. Não é porque a gente serve a Deus a gente tem que aceitar ser um pano de chão nos pés das pessoas. Não. A gente tem que discernir o que é demônio e o que não é demônio. A gente tem que discernir. Então, eram essas palavras, irmãos. Eram essas palavras que eu queria trazer nessa manhã. Amém? Então, nós temos que fazer a obra do fruto do Espírito Santo. Nós temos que fazer a obra do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo não é esse tipo de pessoa que está dizendo aqui que quando a gente age pela obra da carne. E nós temos que batalhar para vencer. Nós temos que batalhar para vencer a obra da carne. Para que a obra da carne não venha se manifestar dentro de nós. E para isso nós temos que estar sempre orando, nós temos que estar sempre em oração, em consagração, jejum, meditando a palavra, lendo a palavra, colocando em prática a palavra, porque não adianta nós só ler a palavra e não botar nada em prática. Nós lê hoje aqui que a palavra diz perdoar e tu não perdoar. A palavra diz aqui se arrepender do teu pecado e tu não se arrepender. Isso não adianta nada para Deus. Se a palavra está dizendo se arrepende do teu pecado e peça perdão ao teu próximo quem tu fez, o que tu fez pro teu próximo. Peça perdão. E você diz, não vou pedir. Então não adianta você servir a Deus. Se você diz que serve a Deus e faz tudo ao contrário da palavra de Deus, você não vai herdar o reino do céu. Porque você está fazendo a obra da tua carne. Então tem que se arrepender dos teus pecados. Se arrependa daquilo que você faz, daquilo que você fez para alguém. Se arrepende e peça perdão. Irmão, muitas vezes, irmão, eu não faço nada para ninguém. Vocês acham que eu faço alguma coisa para alguém? E mesmo eu não fazendo, eu peço perdão. Mesmo eu não fazendo maldade para as pessoas, mesmo eu não fazendo maldade para a pessoa, eu peço perdão. Porque como diz a palavra de Deus, se tu tem que Jesus disse, perdoai 70 vezes. Se tu tem que perdoar 70 vezes, perdoa 70 vezes. Agora, se a pessoa ela não quer te pedir, se ela não te perdoa e ela não te pede perdão também, deixa ela na mão do Senhor, porque Deus sabe o que faz. Nós não temos que deixar o orgulho tomar conta do nosso ser. Nós temos que fazer as coisas que agradam a Deus e não que agradam ao homem. Então, eram essas palavras.
Então nós temos que ser perseverante na palavra de Deus, perseverante na oração, perseverante em jejum. Nós temos que orar, vigiar. A palavra diz: orai e vigiai. Porque não adianta só nós orar e não vigiar as coisas que andam em volta de nós. Temos que vigiar 24 horas, né? Temos que ser vigilante 24 horas no Senhor. E nós temos que estar, a nosso espírito tem que estar sempre alimentado por a oração, pelo jejum, pela meditação, pela palavra de Deus e pela presença de Deus. Daí é onde a gente vai ter o fruto do Espírito Santo, onde tu vai ter a tua paz, a tua alegria, onde tu vai ter a tua bondade, onde tu vai ter a tua fidelidade com Deus, onde tu vai ter amor ao teu próximo. E é isso, irmãos. Então eram essas palavras que eu queria falar nessa manhã, perdão a palavra, nessa manhã. E que nessa manhã que todos tenham uma quarta-feira abençoada em nome de Jesus. E eu peço que essas palavras entrem em cada coração nessa manhã e que você reflita. Começa a refletir dentro de ti. Você que está na presença de Deus, até aqueles que não estão na presença, mas busque o fruto do Espírito Santo para a tua vida. Não faça a obra da tua carne, porque a obra da tua carne vai levar o teu pecado, vai levar o pecado e tu não vai herdar o reino do céu. Porque é a palavra de Deus que está falando. Aqueles que são contra que eu estou falando, que vão ser contra do que eu estou falando, vão para a palavra de Deus. Vai lá em Gálatas 5 e lê no versículo 16 que você vai entender o que Deus está falando lá. Porque não sou eu que estou falando, mas é a palavra de Deus que está falando. Então que nessa manhã você começa a refletir dentro de você, se arrepende do teu pecado, se arrepende, perdoa. Por mais que você não fez nada, mas perdoa. Perdoa quem você acha que deve te perdoar. Peça para Deus, pede para Deus te liberar o perdão, para te perdoar aqueles que te fazem mal, para aqueles que te maltratam. E que você tenha um coração puro diante do Senhor. E que nessa manhã, que todos tenham um bom dia, um bom trabalho e que todos fiquem na paz do Senhor. Amém?